Quero saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero também saudar também o meu amigo, irmão Elias, que está aqui também, cooperando com o Senhor nessa transmissão da escola bíblica, aonde é um alimento do Senhor para a nossa alma. E o tema muito interessante que será abordado nesta noite: comprometidos com a palavra de Deus. Então eu gostaria de iniciar com a oração neste momento, agradecendo ao Pai Eterno por mais esta oportunidade, por mais esse privilégio de poder ser um expoente da sua palavra essa que é digna de toda aceitação, e sou muito grato a Deus por poder ser separado para este ministério tão honroso que é o ministério da palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Querido eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade, neste templo tão maravilhoso, onde o Senhor preparou nesta noite para estarmos aprendendo mais do Senhor. Sabemos que os dias têm sido difíceis, dias de pandemia, onde muitas pessoas têm se ausentado da tua casa pelo risco e por alguns motivos, mas o Senhor nos dá nesta noite o privilégio de poder expor a tua palavra com o auxílio da internet, usando o teu filho Elias, para aquelas pessoas que estão ausentes aqui fisicamente da tua casa, mas nos seus lares são alcançados por esta palavra. Nós vamos meditar hoje, Senhor, sobre um tema importantíssimo, que é comprometido com a tua palavra. Então nos conduz a esta palavra, Senhor, e que ela possa trazer em nós o esclarecimento para que possamos compreender a cada dia o mistério da salvação. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos aqui meditar, como eu já anunciei há minutos atrás, o tema, a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Nós vamos aqui no texto áureo, que está registrado em Lucas, no capítulo de número 11, e o verso de número 28. Lucas, capítulo de número 11, e o versículo de número 28. Você que tem aí a lição em sua casa, talvez não impressa, mas quem sabe até em PDF, e deseja acompanhar cada detalhe que for lido, também é de suma importância para nós acompanharmos juntos e chegarmos a uma compreensão maior da palavra do Senhor. Nos diz assim o texto, ora proferido, Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por aqui, nós já damos para ter noção do que é realmente ser comprometido com a palavra do Senhor, quando o texto fala de duas expressões, levando em consideração altíssima que quem fala não é um profeta, é o próprio Deus, é Jesus Cristo quem está dizendo. Então primeiro ouve, porque o texto diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então o primeiro passo do texto é ouvir. Mas quando nós somos compreendidos com esta palavra e comprometidos com ela, compreendidos com a palavra e comprometidos com a mesma, nós entendemos que também é necessário guardar. Então, esse versículo já nos dá um rumo, uma base, uma noção para o que seremos abordados aqui. Pois, infelizmente, tem muitos que já não param mais para ouvir a palavra. Outros são meros ouvintes e esquecem que devemos praticá-la. Mas Deus ainda tem aqueles a quem Ele pode contar na terra, os seus remanescentes, que ouvem
e que guarda a sua palavra. A verdade prática, irmãos, nos diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Então, a origem dessa palavra vem de Deus, isso a torna infalível, inerrante, palavra do Senhor. Então, nós vamos tratar aqui, irmãos, alguns objetivos que são nos impostos aqui, e não podemos fugir dos objetivos que foram elaborados para que nós podemos chegar a um estudo sistemático, de maneira organizada, de maneira pela qual nós possamos a ser edificados por esta palavra. A leitura, antes de falar dos objetivos a ser tratado, nós vamos aqui fazer a leitura oficial. Nós fizemos a leitura do texto áureo e da verdade prática, e nós vamos aqui adentrar em duas passagens bíblicas. A primeira em segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 19. E o segundo texto, segunda carta que Pedro escreve, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos lá para o texto, ora proferido. Timóteo, 2 Timóteo 2,14: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade, e a palavra desses roerá como câncer ou gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perseveraram e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós vamos também basearmos em um texto muito conhecido que está na segunda carta que Pedro escreve, 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito de Deus. Palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Então, de acordo com esta palavra, nós vamos abordar aqui o objetivo geral da lição. Eu vou ser muito enfático nisso, que é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E nós temos aqui 3 objetivos, de acordo com nós vamos avançando no estudo, tópico por tópico. O primeiro objetivo é afirmar a autoridade da Bíblia. O segundo objetivo é mostrar o zelo pela boa doutrina. E o terceiro e último objetivo que nós vamos traçar aqui é pontuar os cuidados quanto aos modismos, os modismos que vêm tentando aí corromper a doutrina bíblica, trazendo coisas diferentes, fogo estranho, movimentos estranhos que não convêm com a palavra e não permanece, porque a palavra do Senhor é quem permanece e também prevalece. Então nós vamos aqui, irmãos, adentrar falando do primeiro objetivo dessa lição, que é afirmar a autoridade da Bíblia. No período da Reforma Protestante, os irmãos podem analisar aí na introdução, que nós
pentecostais, somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação da Escritura. Nós nos preocupamos com isso. Muitas pessoas, infelizmente, de igrejas tradicionais, chegam até a acusar nós, que somos pentecostais, assembleanos e também cristãos de outras denominações pentecostais, que acreditam, como nós, na manifestação dos dons espirituais. E essas pessoas, por perceberem que nós acreditamos no mover de Deus em nosso meio, chegam a nos acusar que nós não estudamos a palavra de maneira correta, e chega até nos dizer que nós cremos que as revelações que existem hoje, manifestações de Deus através dos servos fiéis do Senhor, dos profetas, por revelações, ou profecias, ou interpretações das línguas estabelecidas pelo Senhor, as pessoas chegam a nos acusar que nós cremos na revelação, ou seja, no cânon aberto, que ainda há novas revelações, que são da mesma autoridade da Bíblia. Isso é mentira, isso não procede de nós, isso é uma conversa que não tem fundamentos, porque nós, assembleanos, representando os pentecostais nesta noite, com esta lição, somos comprometidos com a palavra do Senhor. Falando da autoridade da Bíblia, por mais que nós não somos de forma direta da linhagem dos reformadores da igreja, como Lutero, como Zwingli e como tantos outros, mas isso não nos faz deixar de acreditar nos 5 pilares que foram estabelecidos na Reforma Protestante. Se nós formos falar aqui dos pilares estabelecidos na Reforma Protestante, aonde são chaves que demonstram uma doutrina bíblica que é inegociável. Quando nós falamos sola escritura, que significa somente a Escritura. Esse é um pilar importantíssimo que foi estabelecido no período do século XVI, na Reforma Protestante, em contra-ataque aos ensinamentos que eram ensinados pela Igreja Católica, onde eles diziam que a fonte de autoridade não vinha apenas da Escritura, mas que a Igreja exercia plena autoridade através da suprema liderança do papado. E isso, para os reformadores e para nós, é uma aberração, porque nós cremos que a nossa única regra de fé e prática se chama Palavra de Deus. Esta palavra nos liberta, nos transforma. Na verdade, o conhecimento desta palavra é quem nos transforma, porque já dizia Spurgeon, que é considerado como o príncipe dos pregadores, e em certa feita, eu gosto muito desse depoimento de Spurgeon, porque fala muito a respeito de pessoas que têm apenas uma Bíblia em casa e não são comprometidos com esta palavra. E ele conta que foi visitar uma viúva já idosa que estava doente, e ele percebeu que num quadro na parede havia um testamento de alguém da monarquia inglesa. E Spurgeon, percebendo que aquele testamento tinha validade naquele dia, ele se aproxima dela e pergunta o que era aquilo. Ela diz: uma senhora da nobreza que eu servi a minha vida inteira me deixou de lembrança, e eu pedi para emoldurar e colocar na parede. Spurgeon disse: minha senhora,
isso aqui é uma herança, isso vale muito dinheiro. Só que eles acionaram os advogados e aquela herança foi convertida para aquela mulher de direito, porque ela tinha herança que lhe era de direito, porém ela já estava idosa e doente. Bem assim, tem sido muitos cristãos, e ainda são bem-aventurados por ainda alcançar esta palavra, mesmo que seja na velhice, porque tem muitas pessoas que estão em fase pior, porque descem à sepultura sem conhecer esta palavra, porque a palavra em si não traz a libertação, mas o conhecimento da verdade é o que traz a libertação. Quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem muitas pessoas que não são libertas, até frequentam as igrejas, até carregam Bíblias, até se vestem como cristãos, até participam das santas ceias, da Santa Ceia do Senhor, e é intitulado no rol de membros da igreja, mas ainda não foi alcançado pela total libertação, porque muitos ainda não nasceram de novo, não foram regenerados, pelo fato gritante de não conhecer a verdade, porque a verdade é quem traz a libertação, e a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Cristo. Quando João escreve no capítulo de número 1, no Evangelho de Jesus, João capítulo 1, descrevendo o Evangelho de Cristo, quando ele diz: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra, ou o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Dá para perceber a profundidade? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 do capítulo 1, ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o texto vai falar no versículo 11: e ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Por quê? Porque não acreditaram na palavra, não conheceram a palavra, não conheceram Jesus. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, e o texto continua a falar: mas a todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você não conhece a palavra de Deus, você está deixando de conhecer Jesus, você está deixando de conhecer o verbo de Deus, você está deixando de conhecer o Salvador da humanidade. E nesta lição, eu gostaria de fazer um convite a você, meu querido ouvinte, nesta noite: venha para a palavra, venha se comprometer com ela, venha conhecer Jesus, venha conhecer o verbo de Deus, venha conhecer a poderosa palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, porque somente no conhecimento desta palavra, desta verdade, do Filho de Deus, é que nós alcançamos a plena liberdade. Paulo diz: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém conhece e pratica esta palavra, nova criatura é, ou criação é. Por quê? Porque a velha criação caiu no Éden, mas em Cristo nós somos nova criação, ou seja, as coisas velhas do pecado, da maldade, das coisas ruins deste mundo se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo estava tão abraçado com esta palavra e com esta graça, que ele disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, neste tempo presente, nesta carne, eu vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem não consulta esta palavra, quem não se alimenta desta palavra, quem não observa esta palavra,
Quem não vive esta palavra, não pratica esta palavra, está tendo um grande prejuízo. Mas como aquela viúva que ainda conseguiu no final da morte alcançar a herança, se você voltar-se para esta palavra, mesmo você estando talvez numa idade avançada, ou com idade nova, não importa, a herança que o Pai te deu, que herança é essa? Não é corruptível, é uma herança incorruptível, porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, porque vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A herança é a vida eterna, o nosso alvo é o céu, e só podemos chegar no céu plenamente libertos por esta palavra. Então, quando nós temos o compromisso com esta palavra, nada nos alegra mais do que a pessoa bendita de Cristo, do que a salvação de Cristo em nossa vida. Certa feita os discípulos tentaram se alegrar porque expulsaram demônios, curaram enfermos, e eles tentaram se regozijar achando que isso era o auge do seu ministério. E eles chegaram dizendo ao Senhor: Senhor, até os demônios nos obedecem. Sorriso de orelha a orelha. Jesus falou: eu vi Satanás descer do céu como um raio, e eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, mas não vos alegrais antes por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Quando nós conhecemos esta palavra, nada nos alegra mais do que saber que o nosso nome está escrito no céu, está escrito na glória. Por isso, de suma importância, eu já quero ressaltar aqui e dizer, afirmar a autoridade da Bíblia como única regra de fé e prática. Se cremos nas revelações da parte de Deus, claro que cremos. Apesar de nós estamos vivendo um período difícil relacionado a isso, muitos que têm se titularizado profetas, entre aspas, estão profetizando em nome de Deus aberrações, coisas sem lógicas. Mas é fácil detectar quando uma dessas revelações não são verdadeiras, porque quando foge do crivo desta palavra, quando não passa pelo crivo desta palavra, nós não recebemos. Por isso, o importante comprometimento de cada cristão se firmar nesta palavra. É por isso que muita gente por aí critica os pentecostais, porque há muitos que se fanatizaram. Ele crê apenas nas revelações, ele se apega em revelação, ele é levado por ventos contrários de doutrinas, ele não se firma, não tem um pensamento fixo, qualquer coisa o tira da posição, porque ele não está firmado na palavra. Uma revelação que não vem da parte de Deus, às vezes produzidas pelo homem, às vezes vem de parte estranha, ele é tirado da presença, ele fica turbado, ele fica desanimado, e às vezes até se afasta, porque não está comprometido com esta palavra. E nós estamos vivendo um período deturpado de falsos profetas, de falsas manifestações, de heresias, de falsas experiências no nome de Deus, e nós temos que ter o maior cuidado. Eu digo por experiência própria. Certa feita, um homem aceitou ao Senhor Jesus, levantou a mão, fez uma confissão de fé, e eu senti, como todos devem sentir, no coração de acompanhar aquela pessoa, e eu acompanhei os passos daquele homem alguns meses, no período que ele esteve fiel ao Senhor. E certa feita, ele queria fazer uma viagem para Goiás, dizendo ele que ia morar com um filho. Só que ele sabia que se ele perguntasse a minha opinião, logicamente eu ia dizer para ele que não era o tempo, porque ele estava se recuperando
de um vício de embriaguez. Ele estava ainda tendo dificuldade para abandonar a bebida, e nós estávamos acompanhando, nós estávamos aconselhando e conduzindo ele para a igreja, fazendo o discipulado como devemos fazer. Só que certa feita ele comprou uma passagem e queria viajar de forma escondida, sem me comunicar. Quando foi numa noite, eu não consegui dormir. O Espírito Santo de Deus me trouxe a revelação que aquele homem estava já de viagem, tudo marcado, e iria viajar às escondidas. Eu procurei os parentes, tive ainda, e ele se escondendo pela cidade, mas eu tive ainda o privilégio de o encontrar e dizer a verdade de Deus, e disse a ele: você não pode ir, porque o Espírito Santo está me revelando, que se você for vai ser um fracasso na sua vida, porque Deus me incomodava, não era uma revelação produzida por homem, era uma revelação da parte de Deus, e eu dizia a ele: não é o tempo, Deus está dizendo, não é o tempo de você sair da região. Aí eu liguei para o filho dele, e disse: olha, está acontecendo assim assado, este homem está querendo viajar, ele aceitou o Senhor, e o Espírito Santo de Deus me revela, que não é o momento dele ir, não é o momento dele ir, porque ele precisa se enraizar aqui, Deus quer ele aqui por enquanto. Mas o menino forçou e levou o pai. Na estrada mesmo o pai se desviou, virou um andarilho de rua, chegou lá ainda desviado, ficou alguns dias, sumiu, e a família não sabe mais o paradeiro deste homem. E certa feita eu tive o privilégio de ver o filho, que eu conversei pelo telefone e perguntei: por que isso aconteceu? Por que eu insisti para ele ficar e você insistiu para levar? Ele falou comigo: homem de Deus, é porque tinha uma pessoa aqui na minha cidade que dizia ser profeta e falava em nome de Deus, dizia assim: diz o Senhor, Deus tem uma obra com o teu pai aqui. E eu fiquei: rapaz, mas Deus estava me dizendo que era aqui em Canarana. E ele diz: mas eu acreditei nesta profeta porque falou que era aqui, nesta cidade. Ou seja, Deus me usando para falar que não era para este homem ir, e alguém usando o nome de Deus para dizer que era para esse homem ir para essa cidade. E esse homem se desviou por causa das falsas revelações. Então existem falsas revelações, e o diabo quer afastar as pessoas de Cristo. O diabo sabia que Deus tinha um plano com aquele homem sumiu no mundo, virou um andarilho, e não temos mais notícias a respeito dele. Mas quando temos compromisso com esta palavra, porque eu trouxe essa ilustração, irmãos, só para falar dos absurdos que estão acontecendo ultimamente, sobre falsos profetas, sobre falsos ensinamentos, sobre falsas heresias, e sobre pessoas que usam o nome de Deus. Nós não cremos que os dons cessaram. Os cessacionistas, eles estão pregando que o Senhor não se manifesta mais. Só que nós cremos que Deus se manifestou enviando o seu Filho, e cremos que Deus continua a se manifestar através dos dons espirituais para a igreja, mas não com a mesma autoridade canônica. Toda revelação ou profecia ou qualquer manifestação deve estar debaixo, submetido à palavra do Senhor, mas isso não isenta, mesmo não tendo a mesma autoridade canônica, não impede de Deus se manifestar. Deus se manifesta, mas sabemos que existem também enganos, espírito de enganos, e a única coisa que nos pode conduzir a ter uma consciência e uma certeza, se coisas que acontecem na nossa atualidade procede ou não procede, precisamos entender a palavra para saber se passa pelo crivo da Escritura. Então o primeiro objetivo eu creio que foi alcançado, que é afirmar a autoridade da Bíblia. É a maior revelação. Hebreus 4 versículo 12 diz que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir sentimentos e intenções do coração, entre juntas e medulas. Irmãos, já entenderam? Nós já estudamos algumas lições e sabemos que a alma e o espírito são inseparáveis. A única coisa que faz distinção, separação da alma e do espírito, entre juntas e medulas, palavra de Deus. Então nós queremos deixar bem claro
que nós, pentecostais, assembleanos, temos a Bíblia no nosso credo, nós cremos como ela é infalível, inerrante, palavra de Deus, palavra essa digna de toda aceitação, a nossa única regra de fé e prática. Diferente de muitas seitas, como os Testemunhas de Jeová, por exemplo, que professam que nos seus estudos, por exemplo, na tradição das Testemunhas de Jeová tem a tradução do Novo Mundo, por exemplo, que é uma Bíblia traduzida pelo seu líder e que tem inúmeras alterações, sem falar da revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro dos Mormons e outras publicações. Os espíritas se afirmam em Allan Kardec. Nós percebemos os muçulmanos se apegando em Maomé, se apegando em ensinamentos estranhos. Porém a igreja do Senhor se apega em Cristo, se apega em sua palavra e tem a Bíblia como a palavra de Deus, procedente do céu. É a nossa única regra de fé e prática, palavra do Senhor. E nós respeitamos, estamos compromissados tanto com esta palavra, que este culto de hoje é um investimento de escola bíblica, para que nós venhamos a compreender esta palavra. Então, já chegamos aqui ao primeiro objetivo traçado da lição, que é afirmar. Estou afirmando com todas as letras que a palavra de Deus é a autoridade estabelecida por Deus como nossa regra infalível, inerrante da nossa fé e da nossa prática. Nós vamos passar, irmãos, para o segundo subtópico, que fala do zelo pela doutrina. Já que cremos na palavra inerrante, infalível, cremos nos 5 pilares que os reformadores estabeleceram contra indulgências, contra questões estranhas que a antiga igreja católica professa e até nos dias de hoje continua a professar em tradições, em heresias, em idolatrias. Há cinco pilares ou 5 solas que a igreja protestante, através dos reformadores, estabeleceram. Também é uma crença nossa, inclusive é que nós estabelecemos sola escritura, ou seja, somente a escritura. A Bíblia é a maior revelação de Deus. Então, se nós cremos que a Bíblia é a maior revelação de Deus, nós também precisamos zelar por essa doutrina. E como zelar por essa doutrina? Está aí o segundo subtópico, zelo pela doutrina. Como zelar por essa doutrina, irmãos? Aprendendo, confiando, buscando. A Bíblia nos orienta: crescei na graça e no conhecimento. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista continua a falar no capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 3. Nós percebemos Timóteo orientando, e também no 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os ensinamentos bíblicos, a palavra doutrina, ela vem de ensino. Se nós lermos aqui agora, não vou ler para não tomarmos muito tempo, mas se nós fosse lermos aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos perceber que a igreja, ela continuava na doutrina dos apóstolos. Quando o termo está dizendo doutrina dos apóstolos, está se referindo ao ensino dos apóstolos. Então poderemos dizer que doutrina também tem o significado de ensino. Mas quando partimos para a teologia,
para um estudo mais sistemático, sistematizado da palavra, também poderemos usar em algum estudo teológico também a palavra doutrina. Mas quando se trata aqui da doutrina em geral, do ensinamento da palavra que foi estabelecida pelos apóstolos, nós observamos que ela tem a conotação de ensino. Por isso Paulo diz a Timóteo: pregue esta palavra em tempo e fora de tempo, porque chegará um tempo em que os homens terão comichão nos ouvidos, para não ouvir a sã doutrina, o santo ensinamento correto da palavra do Senhor. Chegará um tempo que os homens terão coceira, comichão, coceira nos ouvidos, para não ouvir a palavra, irmãos. É nítido hoje, nas nossas igrejas, quando nós saímos por aí para pregar, para congregar, nós percebemos que no momento do louvor a igreja está quietinha, na primeira parte a igreja está sossegada, mas cabe o pregador ou quem estiver dirigindo o culto anunciar o pregador. Nós percebemos uma inquietação por parte de muitas pessoas. Nunca houve tanta movimentação nos banheiros, nos bebedouros, na frente. Os diáconos, os servos do Senhor que estão auxiliando no culto têm dificuldades de controlar, porque as pessoas já não querem mais ouvir a palavra. O sono toca, a agonia para levantar, não para de olhar para o relógio, porque está tendo comichão, coceira nos ouvidos, para não ouvir a sã doutrina, o santo ensinamento. E o texto diz mais que eles vão querer levantar para si mestres segundo os seus prazeres, segundo as suas crenças. Hoje eles estão tratando a igreja como se fosse um restaurante, e o ministro como se fosse um garçom, e ele quer sentar e dizer: prega sobre isso, prega sobre aquilo. Mas eu quero te declarar uma coisa, meu amigo, minha amiga: se você tem tido comichão nos ouvidos, coceira, agonia para não ouvir a palavra do Senhor, e quer escolher a mensagem que deve ouvir, você está longe da direção desta palavra, você está longe do ensinamento pleno da Bíblia. Você está tentando encontrar doutores que falam o que te agrada, que falam o que você quer, que falam o que te apraz. Mas a palavra é como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Não é o pregador que monitora, não é o pastor que monitora, não é você quem escolhe. A palavra é de Deus. Jesus é o dono da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus, a palavra é de Jesus, os ensinamentos são dos céus. Então não é você que deve tentar fazer com que a palavra se adapte a você, meu amigo. É você que deve se adaptar a esta palavra. Se você quer ir para o céu, conserte a tua vida, conserte a tua conduta, conserte o teu compromisso. Tenha compromisso com esta palavra, zelo por esta doutrina bíblica. Não infrinja os ensinamentos, não infrinja os propósitos de Deus, não pise nos pilares que foram estabelecidos, não vá levado por heresias, porque hoje em dia, é por isso que tem muitas congregações, muitas igrejas que são abertas por qualquer maneira, porque lobos tentam destruir o rebanho, e quando os pastores notam e defendem com esta palavra, ele consegue arrebanhar muitos. Espírito de Lúcifer, que conseguiu com o seu orgulho arrebanhar a terceira parte do céu, para o acompanhar, e tem pessoas neste nível, por não conhecer esta palavra, e não ter o zelo pela doutrina dos céus. Eles levantam mestres aos seus ouvidos, aos que gostam, e quando ouvem a verdadeira palavra, sente comichão e vai embora, e multidões estão arrebanhando. E hoje está difícil escolher até o nome de criar uma igreja, porque tem tanta igreja, porque as pessoas não querem se submeter à doutrina, ao zelo
a palavra do Senhor, não querem mais ser submissos aos pastores, não querem mais honrar a liderança e querem levantar-se como mestres e doutores, porque não zela pela doutrina, não zela pela palavra, não zela pelo conhecimento de Deus. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando de zelo, e o nosso objetivo aqui é mostrar o zelo pela boa doutrina. Quando nós temos o zelo por esta boa doutrina, nós aprendemos de Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde. Quando você aprende de Jesus, você se torna manso e se torna humilde. Como é que nós vamos aprender de Jesus? Jesus diz: aprendei de mim. A única fonte que devemos aprender de Jesus está aqui, na palavra do Senhor, na sã doutrina do Senhor. Você só vai ser manso e humilde no dia que aprender desta palavra, que viver esta palavra, que se alimentar desta palavra, que viver em plenitude com os céus. O zelo por esta doutrina. Nós precisamos ter zelo pela doutrina do Senhor. E hoje a nossa igreja, no início nós tínhamos até uma dificuldade, porque os nossos pais na fé, os pioneiros desta obra, eles não queriam muito o avanço da teologia sistemática, imaginando um perigo, mas eles sempre prezaram pela ministração desta palavra, pela leitura desta palavra. É natural, no nosso meio cristão pentecostal, nós nos alimentarmos da palavra todos os dias. Um dia só que nós ficamos atarefados com os nossos afazeres e ficamos sem nos alimentar desta palavra, o dia se torna pesado, pesaroso, o dia se torna de angústia. Jesus falou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venha para a palavra, venha para Jesus, venha para a Bíblia, para que você possa ser manso e humilde. Quando você deixa de conhecer esta palavra e de viver esta palavra e de tirar o zelo da sã doutrina, que é esta palavra, que é os ensinamentos dos céus, você deixa de ser manso e humilde, se torna prepotente, se torna arrogante, perde a mansidão, perde a temperança, perde o domínio próprio, porque não vem para esta palavra. Mas quando você vem para esta palavra, você zela por esta doutrina. Então nós temos zelado, nós temos hoje, inclusive hoje aqui, por exemplo, a escola bíblica é um zelo por essa doutrina, o ensinamento da palavra, é um zelo por essa doutrina. Mesmo vivendo um período de pandemia, onde nós percebemos que muitas pessoas não estão vindo para casa. Hoje nós estamos, por exemplo, em uma noite chuvosa, que dificilmente pessoas viriam para a igreja, e a mensagem está sendo transmitida aí para você assistir da sua casa. Nunca houve tanta facilidade em conhecer as doutrinas bíblicas. Então nós precisamos ter zelo por esta doutrina. Esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus, esta igreja pentecostal, onde muitos rotulam e dizem que não amamos a palavra, em plena sexta-feira, este investimento, esta transmissão foi feita por quê? Pelo zelo da sã doutrina, pelo zelo da palavra. Então eu creio que o segundo tópico foi alcançado, os irmãos entenderam que houve, nós mostramos aqui, o segundo objetivo, mostrar o zelo pela sã doutrina. Então nós mostramos o zelo desta igreja, o zelo dos pastores, o zelo da Assembleia de Deus e o zelo dos pentecostais por esta doutrina, pela palavra de Deus. Nós vamos para o terceiro subtópico, meus irmãos, já caminhando para o final dessa ministração, e nós temos aqui um objetivo muito claro nesse terceiro subtópico, que é mostrar ou pontuar os cuidados quanto aos modismos. Modismo, se nós formos pesquisar hoje, nenhum dicionário de língua portuguesa, iremos compreender que o modismo vem de coisas temporais, coisas que vêm e que vai,
que passam, coisas passageiras, coisas fúteis, coisas que não têm permanência. E no nosso meio que nós estamos vivendo, principalmente no nosso meio pentecostais, houve alguns exageros que podemos chamar de modismos, que invadiram e tentaram mudar o rumo digamos assim, dos movimentos de avivamentos, como unção, que era intitulada unção do Caicai, e as pessoas começavam a cair. Certa feita eu vi um pastor conversando ele estava conversando com outros pastores e dizendo que ficou estupefato de estar conversando com outro pastor, e tinha um grupo de jovens conversando, e entre os jovens falava: esse lugar aqui que eu arrumei aqui para me ficar no culto não é bom. Aí o outro falou assim: por quê? E ele dizia: porque aqui na hora que eu for cair, aqui não dá para cair, aqui tem umas cadeiras aqui. Ou seja, eles já estavam programando a se cair. Tudo isso são modismos, meus irmãos, modismos. Paletós eram lançados, pessoas caíam pelo chão, pessoas se jogavam. Quando o texto diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, tem pessoas que não se controlam e quer fazer bagunça, movimentos estranhos, revelações estranhas, água orada, rosa ungida, lenço ungido. Eu já conheci pessoas que dizem que unge até carteira de cigarro para que o fumante deixe de fumar. Movimentos estranhos, movimentos que não têm fundamento bíblico, e que nós devemos aqui pontuar os cuidados que nós devemos ter como expoentes desta palavra. A responsabilidade, tem pessoas que acham que a responsabilidade é só dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros, da liderança. Não, a responsabilidade é de toda a igreja. Nós somos sacerdócio real, ou seja, você é sacerdote, você precisa defender esta palavra. E se você primeiro não tiver comprometido com ela, não tiver comprometido com a sã doutrina, como é que você vai vencer os modismos? Como é que você vai vencer as investidas que se levantam com heresias, tentando enganar a igreja, tentando doutrina da prosperidade, aonde diz que um servo de Deus sofrer é maldição? Pessoas que professam esses ensinamentos não estão lendo a Bíblia, não estão conhecendo a palavra, irmãos. Porque se conhecesse a palavra e dizer que o sofrimento é uma maldição hereditária na vida de um servo de Deus, orações que dizem que crentes estão endemoniados. Se houver um crente endemoniado é porque ainda não é crente, porque crê. E a Bíblia fala que o diabo é crente, chega e estremece, crê, que chega e estremece. Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nós temos que ter esse cuidado. Nem sempre porque alguém clama, porque alguém diz Senhor. Na parábola das 10 virgens está muito clara que há uma parcela de pessoas que vestem roupa de crente. Nós percebemos que haviam 10 virgens que esperavam o mesmo noivo. E quando eu prego, eu chamo a atenção, porque as 10 eram virgens, as 10 vestiam as mesmas vestes, as 10 caminhavam no mesmo caminho, as 10 esperavam o mesmo noivo, e as 10 carregavam lamparinas, e as 10 dormiram. Mas a diferença está que algumas, ou seja, a metade, 5 delas eram prudentes, sensatas, sábias. Por quê? Porque guardaram azeite reserva. O azeite na Bíblia sempre foi uma simbologia do Espírito Santo. Não são de reis, não são de profetas, não são de sacerdotes. Era uma simbologia. Hoje não precisamos mais da simbologia do azeite. É tanto que as nossas igrejas separam os obreiros, faz a separação dos obreiros. Não há a utilização de azeites, porque o azeite maior já está dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Jesus falou que não deixaríamos órfãos, mas disse: olha, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos, os apóstolos obedecem. Cerca de 500 pessoas ouviram de Jesus. Só que passaram aproximadamente 10 dias, e num cenáculo, num dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam apenas 120 pessoas reunidas.
380 já tinham ido embora, já tinham perdido a unção, já tinham perdido o azeite, a lamparina já não acendia mais, porque não tinha o Espírito Santo. Mas 120 estavam ali reunidas, e o texto vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, e eu gosto desse texto, estavam reunidos todos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos os 120 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E não fica por aí. As pessoas da cidade que estavam em Jerusalém correram, judeus que foram criados em outras nações, que estavam ali por causa da Páscoa, e aproveitaram para ficar logo aguardando o Pentecostes, que era 50 dias depois, ficaram ali e correram, e uns diziam: estão embriagados. Mas Pedro, tomando a palavra, começou a pregar, e quase 3.000 almas se converte ao Senhor, por causa do Espírito Santo que foi derramado. Ou seja, quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, é comparado com uma virgem louca, que sai ao encontrar o esposo, mas não tem o Espírito Santo, não tem um azeite, e sem azeite não tem luz acesa. O cristão é sal da terra e é luz do mundo. Quando ele não tem o Espírito Santo, ele não brilha, e quando ele não brilha, o noivo não encontra, porque ainda está em trevas. E eu te digo, nesta hora, quer ter o Espírito Santo habitando dentro de você, volte para esta palavra, saia do modismo, saia do fanatismo, saia de apego com revelações que não procedem da Bíblia, e volte para a raiz, volte para a palavra, volte para os verdadeiros ensinamentos bíblicos, combatendo o modismo, repreendendo o modismo e orientando para que essas pessoas se convertam ao conhecimento da verdade. Eu encerro trazendo o versículo que Paulo escreve a Timóteo: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Procura-te apresentar quem? A Deus, aprovado. Estamos vivendo uma geração que se preocupa em ser apresentado à plateia, aos homens, quando na verdade devemos estar preparados diante de Deus. É por isso que no céu nós vamos ter muitas surpresas, porque tem pessoas que são renomadas e que estão aprovadas aos homens, mas não estão aprovadas diante de Deus. Isso não é regra. Tem pessoas que são reconhecidas pelos homens e são aprovadíssimos diante de Deus, mas alguns se embaraçaram com os negócios dessa vida. Alguns que entraram nessa milícia, quem milita deve militar legitimamente, a fim de o agradar quem o alistou para a guerra. Não pode se embaraçar com negócios dessa vida. Então tem muitas pessoas que não estão se apresentando aprovados diante de Deus. Nesse versículo, para encerrar, o texto vai nos advertir, nos exortar. Procura. Você tem que procurar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é de qualquer maneira. Não é de braço cruzado. Não é só vindo nos cultos. Não é só apenas ouvindo. Praticando esta palavra. Buscando ao Senhor na oração. Buscando ao Senhor na vigilância. Buscando ao Senhor na palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você precisa despertar. Paulo diz: e conhecendo o tempo, digo que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando ele escreve a carta aos irmãos de Éfeso, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, acende a lamparina e Cristo te esclarecerá. Você precisa levantar. Depois de uma grande batalha sempre há um grande cansaço, e não devemos cruzar os braços. Elias esteve assim, viu aqueles 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera,
derrotados, e viu o povo clamar: só o Senhor é Deus. Viu a nuvem, viu a chuva, viu a resposta de Deus. Mas depois de uma grande luta, aonde ele criou expectativas de alcançar a monarquia, de alcançar Acabe e a conversão de Jezabel, quando ele não percebe que houve aquele reconhecimento, o perigo da tentativa de reconhecimento. Devemos tentar o reconhecimento de Deus. Ele deita debaixo de um zimbro e diz: Jabá, Senhor, eu quero morrer. Mas a resposta do céu é: levanta, bebe esta água, come este pão, porque o caminho ainda te é muito comprido. Eu quero declarar nesta noite, meu amigo e minha amiga, você que se encontra dormindo, você que acha que o seu ministério acabou, porque não foi reconhecido pelos homens, eu sei que isso tem endereço, porque eu sinto Deus falar comigo: não acabou. O Senhor está dizendo: levanta-te, come este pão, come este pão, levanta, come este pão, bebe esta água, porque Jesus falou com a samaritana: quem bebe desta água do poço de Jacó sempre vai voltar a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele um rio, que jorre até a vida eterna. Pão, palavra, água, Espírito. Eu encerro dizendo: se você voltar para esta palavra, você vai voltar a beber a água, o Espírito, o pão, a palavra, a água, o Espírito. E o Senhor diz: levanta, come o pão, bebe esta água e caminha, porque o caminho ainda é muito comprido. Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou ficando por aqui, já fazendo o convite. Eu sei que é a escola bíblica, mas é a palavra de Deus que foi orientada aqui nesta noite. Eu convido você a voltar para esta palavra. Você que ainda não é cristão, não é evangélico, deseja ter um encontro com Cristo, observar esta palavra, mais esta palavra, eu te convido. Nós vamos orar neste momento e você estará entregando a sua vida ao Senhor. E se há alguém que já serve ao Senhor e vê a necessidade, realmente eu estou longe da palavra, estou totalmente descompromissado com esta palavra e preciso voltar a ter compromisso com esta palavra, voltar. 3 objetivos que nós traçamos aqui: afirmar a autoridade da palavra, afirmar e mostrar o zelo pela doutrina e pontuar os cuidados com o modismo. Você precisa voltar para esta palavra. Nós vamos orar neste momento. Você curva a sua cabeça e peça ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso voltar para esta palavra. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar por esse ensinamento tão maravilhoso, por esta palavra poderosa. Eu mesmo estou aqui agora transbordando de alegria, porque o Senhor também falou comigo, e eu sei que o Senhor falou com cada ouvinte que esteve ouvindo essa ministração. Senhor, muito obrigado, ó Pai, ó Deus, pelo conhecimento da tua verdade. Quando o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh Senhor, obrigado, porque esta verdade me libertou, porque esta verdade me trouxe vida e me trouxe compromisso, comprometimento com esta palavra. Oh meu Senhor, não estamos levados por vento de doutrina, não estamos levados por ventos de qualquer maneira. Nós estamos comprometidos com esta palavra. Nós queremos aprender do Senhor, para sermos mansos, para sermos humildes, para entrarmos nos céus. Oh Deus, porque o nosso maior tesouro está no céu, o nosso objetivo está no céu. Quando nós estamos comprometidos com esta palavra, não estamos isentos das provas, porque Daniel não esteve isento. Ah Senhor, daquela cova dos leões, os 3 amigos dele não esteve ausentes, Senhor, de passar pela fornalha. Mas o Senhor não os livrou da fornalha, mas esteve com eles na fornalha, esteve com Daniel na cova. Quando nós entendemos esta palavra, sabemos que não estamos isentos de problemas, mas sabemos que o Senhor nos ajuda a passar por todos os problemas da vida. Eu oro também, Senhor, por esta vida que está entregando ao Senhor a sua vida, fazendo uma aliança contigo. E eu oro por todo aquele também, Senhor,
que deixou um determinado momento da vida de ser comprometido com esta palavra, e esta ministração, ele chegou à consciência, ao raciocínio, que precisa voltar para a tua palavra. Em o nome de Jesus nós oramos agora. Nós oramos também, Senhor, por esta vida, para que o Senhor venha dar força. Senhor, esteja visitando os enfermos agora, esteja repreendendo esta peste, esta praga, este Covid, e que possamos te adorar com liberdade, Senhor. Em nome de Jesus agora, esteja visitando cada lar, cada família, esteja visitando cada vida, transformando e libertando. Nós te agradecemos, certos da vitória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.